Na CBN, Papo Cabeça. Hoje nós estamos aqui no estúdio com o médico psiquiatra Bruno Cruz. Doutor Bruno, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Nós vamos tratar hoje aqui no nosso Papo Cabeça da nova política nacional sobre drogas. E o doutor Bruno Cruz vai conversar também com o secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, doutor Quirino Cordeiro. Doutor Quirino, antes de mais nada, obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui. É um prazer falar com o senhor aqui na CBN Juiz de Fora. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, muito obrigado pelo convite, uma imensa satisfação estar falando com vocês e com toda a sua audiência. Quirino, um abraço, meu amigo, tudo bem? Bom dia. É o Bruno. Olá, doutor Bruno, um grande prazer. Como vai, tudo bem? Tudo jóia. Quirino, gostaria de começar aqui nosso bate-papo perguntando assim, em relação à antiga política, né, antidrogas, como é que você a enxergava, como é que o grupo estudou isso, como é que foi chegada essa conclusão para essa nova formação dessa política e que isso vai impactar, na sua opinião, na população? Bem, na realidade, as mudanças que dizem respeito às políticas públicas na área de drogas no país, as mudanças começaram já a acontecer no final do ano de 2017, né? Então, em dezembro de 2017, foi publicada a nova política nacional de saúde mental, né? Na época, eu estava no Ministério da Saúde, participei dessa mudança. Essa mudança teve como objetivo ampliar o acesso das pessoas aos diferentes serviços que eram necessários para o tratamento adequado dos pacientes que apresentam tanto transtorno mental como dependência química, né? Então, naquela ocasião, nós introduzimos outros serviços na rede assistencial. Nós introduzimos, por exemplo, o hospital psiquiátrico, ambulatórios, hospitais dia, serviços que, por mera questão de entendimento, mera questão ideológica, não faziam parte da rede assistencial. Exatamente. Aí, então, o que acabou acontecendo é que agora, né, então, no mês de abril agora desse ano, de 2019, foi publicada a nova política sobre drogas no país. Essa política foi publicada por meio de um decreto presidencial e ela tem a ação em várias frentes no cenário de drogas. Então, ela tem ação na área de prevenção ao uso de drogas, no tratamento, na reinserção social e também no combate ao tráfico de drogas. A ideia, na verdade, também, tal qual aconteceu no final de dezembro de 2017, a ideia também é ampliar o acesso das pessoas ao tratamento, pessoas que já apresentam problemas com álcool e drogas, favorecer ações de prevenção às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ao uso de drogas, e também endurecer as ações na área de repressão, né? Isso porque, essa é uma questão importante, porque no Brasil, nesses últimos anos, nós vimos tendo problemas importantes nessa área de drogas no país. Então, por exemplo, existe um estudo chamado LENAD, que é o Levantamento Nacional sobre o uso de drogas no país, que mostra um aumento do consumo de drogas e de dependência química nos últimos anos, né? Nós temos também, enfim, um cenário bastante grave, que é o aumento de moradores de rua que apresentam quase dependência química, ou seja, são indivíduos que não vinham recebendo tratamento adequado do poder público, se vulnerabilizavam e acabavam indo morar nas ruas no país. A gente tem aumento das cracolândias no país, aumento da mortalidade de indivíduos que apresentam dependência química, em especial dependência do crack. Alguma questão com relação ao jovem, Quirino, assim, que tem aumentado? Exatamente, a mortalidade em especial na população mais jovem. A gente tem também, no que diz respeito à questão da mortalidade, um aumento das taxas de suicídio no país. Se nós lembrarmos que o principal fator de risco para o indivíduo morrer por suicídio é a presença de um transtorno mental não tratado de maneira apropriada ou não identificado, e a gente saber que a segunda causa, o segundo fator de risco para o suicídio é a dependência química, a gente vê que a gente vinha tendo problema no tratamento dessas pessoas. Uma outra questão importante é o afastamento do trabalho de pessoas com dependência química no INSS, né? Custo disso, né? A doença que mais levou um aumento proporcional do afastamento do trabalho
no INSS no ano de 2017, que é o último consolidado que se tem, dependência de crack. Então, os indivíduos não vinham sendo tratados de maneira apropriada, se vulnerabilizavam, não conseguiam trabalhar, cuidar das suas famílias e acabavam sendo afastados pelo INSS. Doutor Quirino... Questões secundárias também, como, por exemplo, a questão da violência, né? No Brasil, no ano de 2017, o Brasil fechou com mais de 60 mil homicídios, parte considerável disso relacionado à questão das drogas. Ou seja, o cenário que nós tínhamos era muito ruim, era um cenário bastante preocupante, foi o que levou então o governo, desde 2017, começar a ajustar as suas políticas públicas na área de saúde mental e de drogas no país. É uma pergunta que se torna inevitável, doutor Quirino, eu fazer, porque a questão do serviço, o atendimento público, né? Porque pelo que o senhor está colocando e pelo que a gente tem observado, as comunidades terapêuticas, né, como vocês chamam, os centros de atendimentos, eles vão ter um papel ainda muito mais importante nesse processo. Como que vai ficar os investimentos para que esse serviço seja acessível à comunidade de um modo geral, às pessoas que estão passando por essa situação? Quirino, eu vou aproveitar também e salientar essa questão do retorno do ambulatório, né, Quirino? Assim, isso para nós psiquiatras, é até uma agressão, né, que a gente sofreu a partir do momento que a gente foi impossibilitado de tratar a população nos ambulatórios e sermos tratados como uma classe médica como qualquer outra. E eu acho que aí eu gostaria que você comentasse esses dois elementos aí pra gente. Sim. Então, tratamos das formas terapêuticas e dos ambulatórios. Isso. Então, basicamente o que acabou acontecendo nesses últimos anos, por questões ideológicas, questões de entendimento, sem nenhum embasamento científico, houve a criação de uma rede assistencial na área de saúde mental e de drogas no país, que excluíram alguns serviços. Então, excluíram basicamente hospitais psiquiátricos, comunidades terapêuticas e ambulatórios, né? Porque se tinha uma ideia de que esses serviços, então, não deveriam ser utilizados no tratamento das pessoas. A grande questão é que, com isso, a gente acabou ofertando para as pessoas uma rede assistencial não equilibrada, né? Ou seja, é óbvio que a gente precisa ter outros serviços assistenciais, mas a gente não pode não contar com serviços tão importantes como esse. E a gente tinha um outro problema ainda na área de dependência química, é que o objetivo do tratamento aos pacientes com dependência química, usuários de drogas, dependentes químicos, não era a promoção da abstinência, ou seja, o que se buscava não era redução fazer de danos, né? Parasse de usar as drogas, que ele se recuperasse, enfim, que ele tivesse uma vida fora do uso das drogas. O que se buscava meramente era tentar ajudar um indivíduo a, mesmo usando drogas, tentar evitar eventuais danos que pudessem acontecer com ele. E isso acabou se mostrando completamente uma abordagem completamente inefetiva no tratamento das pessoas, o que levou a gente até então esse cenário que eu apresentei agora para vocês. Então o que a gente mudou agora foi isso. Então o objetivo do tratamento passa a ser agora fazer com o indivíduo, ajudar o indivíduo então a deixar as drogas, a se recuperar e viver uma vida em sobriedade. Com isso, então, o papel das comunidades terapêuticas que trabalham nesse viés e do hospital psiquiátrico ganha força, né? Ou seja, para ajudar pessoas que, em precisando, né, enfim, ficar abstinente e não consegue fazer isso numa abordagem comunitária, sem internação, sem um acolhimento, que eles possam ter esse tipo de cuidado em hospitais psiquiátricos e em comunidade terapêutica. Lembrando sempre, né, querido, assim, que são hospitais assim, sem aquela ideia manicomial, são de curto prazo, são para desintoxicação, para não ficar aquele viés antigo, né? Sim. Exatamente, essa é uma questão fundamental que o senhor está colocando, ou seja, o que nós buscamos é ofertar um tratamento para que o indivíduo trate o seu problema clínico agudo, mas não é um lugar que vai apartá-lo do convívio social de maneira indefinida. E a questão do ambulatório, né, quando o indivíduo, então, está em condições de dar continuidade ao seu tratamento de base comunitária, ou seja, né, está lá em casa, ele pode continuar o tratamento dele sem precisar de um regime de internação ou de acolhimento de uma terapêutica, o ambulatório é fundamental, né, como acontece em qualquer outra especialidade médica. E o ambulatório é importante, né, porque ele consegue dar volume, ele consegue dar potência para o tratamento de base comunitária. Falando especificamente da comunidade terapêutica, então,
o governo brasileiro agora fez uma grande ação, né, de investimento nesse tipo de abordagem, que também é focada, né, enfim, para ajudar o indivíduo a deixar as drogas, né, assim, a promover a sua abstinência e a sua recuperação. O governo brasileiro, então, no início desse ano agora, no mês de março, dia 19 de março, nós expandimos, né, assim, o número de vagas de internação nessas entidades. O governo federal, até o ano passado, custeava 2.900 vagas, nós passamos a quase 11 mil vagas, ou seja, nós quadruplicamos o número de vagas financiadas pelo governo federal, e nós lançamos outras ações também, ações de capacitação dos profissionais farmacoterapêuticos, ações de fiscalização, para que a gente possa ter, de fato, um atendimento apropriado para as pessoas. Nessa ação, então, o governo brasileiro, nessas 11 mil vagas, chega a financiar 496 comunidades, dando uma capilaridade importante, fazendo com que o atendimento possa chegar de fato às pessoas nessas quase 500 farmacoterapêuticas financiadas hoje. Doutor Quirino, eu quero, infelizmente, a gente tem que, o nosso tempo está estourado, mas eu quero agradecer a sua disponibilidade em falar conosco e voltaremos a falar com o senhor novamente sobre essa política, eu acho que é extremamente importante. Nós temos esse espaço aqui para tratar dessa questão e eu queria convidá-lo para uma outra oportunidade, já de uma vez, ok? Quirino, deixa o meu abraço também, cara, você sabe que eu considero você um guerreiro aí, muito obrigado, viu? Um abraço. Muito obrigado. Eu fico à total disposição de vocês e agradeço imensamente pela oportunidade. Obrigado, doutor. Doutor Quirino Cordeiro, secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania. Doutor Bruno, obrigado também, viu, pela sua participação. Prazer foi todo meu. Um abraço. Papo Cabeça dessa sexta-feira.